Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos discutir um pouquinho com relação ao pensamento lógico. Então repare, na aula passada nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre tecnologias e a construção das tecnologias. Então vimos que tudo que é inventado pelo homem é uma tecnologia. Vimos também que a própria escrita e a comunicação são tecnologias. Então, quando nós usamos as letras para escrever uma palavra, nós estamos tentando nos comunicar de forma eficiente usando uma tecnologia. Agora, nós vamos pensar o seguinte: construir, por exemplo, uma palavra precisa de quê? Precisa da representação do som, da forma, o que eu quero comunicar, qual a mensagem, qual a imagem que a pessoa quer receber em relação àquilo. A mesma coisa, por exemplo, para uma mensagem que utiliza uma figura, exemplo, um emoji. Se eu quiser, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém falando que eu estou feliz com aquilo, eu mando um joinha, ou eu mando uma carinha feliz, ou uma carinha triste. Tá? Não importa. Se eu mandar a carinha triste, eu não estou falando que eu estou feliz. Então, reparem que a comunicação exige uma determinada lógica. Tá? E para isso tudo, a gente vai começar a estudar o pensamento lógico. Com qual objetivo? Para construir, por exemplo, um programa. Tá? Nosso objetivo, no nosso curso, é olharmos a parte também de programação. Então, olha só. O que é lógica? É o conjunto de regras que permitem que nós cheguemos a um determinado resultado de um problema. Tá? Usamos a lógica o tempo todo, tá? Muitas vezes até de forma intuitiva. Nós usamos o pensamento lógico o tempo todo para realizar qualquer tarefa. E o que é o pensamento lógico, então? É a ordem, a sequência, a maneira correta de resolver determinado problema. Um exemplo para a nossa aula. Eu fiz esta simulação. Nesta simulação, eu tenho um programa rodando por trás dessa simulação. Para quê? A intenção é fazer uma corrida. Então, dois jovens precisam atravessar a rua o mais rápido possível. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pensar um programa que permitia controlar cada um deles de forma eficiente. Tá? E, é claro, lembrando que eu tenho que observar quais são os princípios para essa corrida. Então, quais são os elementos necessários. E se é uma corrida, eu tenho que saber, por exemplo, no final da corrida, quanto tempo cada um deles levou e etc. Esta é a ideia de construir um programa com uma determinada lógica. Tá? Então, quando nós vemos o final da corrida, ele inicia-se por uma determinada situação. Eles exercem uma determinada corrida e no final da corrida dá o tempo em que eles levam para concluir ela. Então, olha só, a ideia é que existe todo um conjunto de regras, e esse conjunto de regras chamada lógica, para que esse programa que rodou garantindo essa simulação funcionasse. Olha que bacana. E é isso que a gente vai aprender daqui para frente. Como que nós vamos organizar isso? Bom, então, vejamos o passo a passo para a elaboração de um programa de computador. Tá? Isso serve para qualquer linguagem. Nós vamos usar uma linguagem mais própria para o nosso momento, que é uma linguagem simbólica. Entretanto, para qualquer linguagem isso serve, tá? Mesmo as linguagens mais sofisticadas. Primeira coisa a se fazer. Quando eu tenho um problema para resolver, eu tenho que desenvolver o entendimento deste problema. O que é isso? É saber do que se trata, saber quais são os elementos dele. Exemplo, na simulação, eu não ia falar de uma corrida, então eu tinha que conhecer os elementos relativos à velocidade, tá? Quanto tempo cada passo leva para realizar para a sua realização. Então, isso são elementos que eu precisaria conhecer para construir aquela simulação. Depois, eu tenho que pensar também num cenário, etc.
Depois, a elaboração de uma sequência. Por quê? Eu tenho que ter um passo a passo de como fazer aquilo. Nós fazemos isso o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem o seguinte: qual é a primeira ação que vocês fazem ao acordar pela manhã? Alguns de vocês vão virar para mim e falar assim: professor, eu sento na cama. Legal. Realmente, você senta na cama. Outros falam assim: professor, eu faço a minha higiene pessoal. Legal, você vai ao banheiro, escova os dentes, lava o rosto, toma banho. Legal. De fato, você faz isso. Alguns vão falar assim: professor, eu tomo café da manhã. Levanto da manhã comendo. Professor gordinho sabe o que é isso. Então, legal. Entretanto, quando eu pedir a primeira ação que vocês fazem ao levantar, ao acordar pela manhã, todos erraram quando responderam isso. Pense você, qual é a primeira ação que você faz? Aí, qual é a resposta? A primeira ação que você faz ao acordar é abrir os olhos. Puxa vida, professor. Pois é, mas isso eu faço automaticamente, sem ter planejado. De fato, é isso que eu estou mostrando para vocês. Nós seguimos uma sequência lógica para tudo que fazemos de forma chamada intuitiva. E é claro, esta chamada intuição, para a gente que vai construir, por exemplo, uma lógica para um programa, ela tem que ser descrita, documentada, tem que ser colocada na ordem. Bom, depois que eu fiz isso, eu faço um esboço. Esse esboço pode ser um texto, pode ser um desenho, mas eu faço um esboço desse chamado projeto. Por exemplo, se é um jogo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um desenho, mesmo que de certa forma rascunhada, de como vão ficar os cenários. Imagina o Minecraft. O Minecraft, se eu quero desenhar, por exemplo, construir uma casa no Minecraft, eu tenho que ter em mente esta casa. E é claro que, se eu tiver um desenho para seguir como roteiro, a minha casa fica muito mais eficiente, muito mais bacana, tá? Então, o que eu faço? Eu sigo um roteiro, faço um esboço desse projeto. Bom, depois, por último, a última coisa a se fazer em termos de um programa, que é uma coisa, inclusive, que a gente até o final do ano a gente já vai estar fazendo, a elaboração do projeto propriamente dito. Ou seja, se é um jogo, aí sim, eu já conheço a linguagem, já tenho o desenho, já sei a sequência lógica, e aí o que eu faço? Eu junto tudo com uma tecnologia digital para poder construir aquele jogo. Legal? Bom, uma simulação, como eu tinha feito para vocês, e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos estudar hoje, mais especificamente? Nós vamos estudar hoje, mais especificamente, a ideia do entendimento. Porque, olha só, fazer o entendimento de um problema é a raiz, é o segredo para achar uma solução. E quando eu falo solução, pode ser um programa de computador. Fazer o entendimento não é só na programação, é para tudo. Exemplo, você vai ler um texto. Se você ler o texto e não entender qual a história, significa que você não fez o entendimento adequado. Às vezes você tem que ler o texto mais de uma vez. Às vezes você tem que ler o texto mais pausadamente. Mas é o entendimento que é o segredo para entender e compreender as coisas, para poder evoluir. Então, primeira coisa a fazer, quando nós fazemos o entendimento, nós reconhecemos os elementos do problema. Por exemplo, na matemática. Pega um problema de matemática. Um problema de matemática, eu preciso saber o que o problema está pedindo, ou seja, qual o resultado que ele espera. E compreender quais são os elementos desse problema. É uma adição, é uma subtração, é uma multiplicação? Eu preciso compreender isso. Quais são os elementos que são necessários para chegar àquele resultado. Então, olha só, a primeira coisa é saber o resultado. Depois, os elementos necessários para fazer o resultado.
Isto é a ideia do entendimento. O ideal é que seja feito tomando nota. Então, um exemplo. Vejamos esse exercício de matemática. Diz assim: Ricardo conhece 96 pessoas. Destas, 36 são colegas de escola. 25 são colegas de futebol. E o restante são seus parentes. A pergunta, olha só. Quantos são os parentes do Ricardo? Então, eu fiz uma leitura para separar os elementos e, principalmente, observar a pergunta. O que o problema quer? O problema quer saber quantos são os seus parentes. Primeira coisa a fazer é observar o tipo do problema. Então, é um tipo de problema de matemática, que a gente já viu. A segunda coisa que eu fiz foi observar o que o problema quer como resultado. Então, o problema quer o quê? O problema quer saber a quantidade de seus parentes. O total das pessoas conhecidas dele são 96. Então, agora são os dados. Ele tem 36 amigos de escola e 25 colegas de futebol. Beleza. Então, qual operações matemáticas que ele precisa, ou operação que ele precisa fazer para descobrir a quantidade de pessoas que são apenas seus parentes? Bom, é uma subtração, ou às vezes mais de uma. Por exemplo, eu separei em duas subtrações. Então, eu fiz 96 menos 36, que é o quê? O total de pessoas menos o total de colegas de escola. O resultado, fazemos a subtração, 60. Beleza. Agora, reparem, esses 60 ainda tem quem? Os colegas de futebol e os parentes. Então, fazemos novamente agora 60 menos 25. O resultado, fazendo essa subtração, 35. Então, reparem uma coisa. Eu vou seguindo um passo a passo. Seguir este passo a passo é a construção da execução da lógica que eu estabeleci. E essa é a grande ferramenta para chegar à resultante. E agora sim eu posso vir para o resultado. Reparem, a pergunta não estava de forma literal escrita em língua portuguesa, então a resposta deve ser também escrita em língua portuguesa. Ricardo tem 35 parentes. Beleza? Notem que eu utilizei dos princípios da lógica para resolver um problema de matemática. Isso é aplicado para todo e qualquer problema. Para um programa de computador, o que eu iria fazer? Eu iria construir um programa que pudesse pegar esses valores e subtrair entre eles. Beleza? Esta é a ideia de construir uma lógica para solucionar um problema. Tá? Nós temos que compreender essa lógica. Agora tem um detalhe. Reparem, eu poderia ter feito 96 menos 36 menos 25, que o resultado ainda seria 35. Eu fiz separadamente a subtração. Tudo bem também. A ideia é também usar de criatividade. Usar das ferramentas que você conhece, por exemplo, na matemática, mas não ficar preso só à rigidez das ferramentas, mas construir de maneira criativa uma determinada solução. Beleza? Bom, sendo assim, então eu tenho um desafio para vocês para a próxima aula. Vejam, primeiro vamos falar do método. O método para a construção de um problema lógico é reconhecer os problemas, os elementos do problema. Eu já falei, matemática, adição, subtração. Depois, pensar de uma maneira, a maneira mais adequada para achar a solução do problema. A maneira mais adequada para vocês nem sempre é a mesma maneira para mim. Mas todos levam ao mesmo resultado e, principalmente, aplicando criatividade. Depois, fazer um registro. O que eu fiz lá no exercício? Eu fui escrevendo passo a passo cada uma das ações que eu fiz. Eu pensei e documentei. Isso é fundamental para a construção de um programa de computador, para um algoritmo. A gente chama de algoritmo computacional.
Bom, agora o desafio que eu tinha falado. Esse desafio eu vou colocar para vocês. Eu quero que vocês pensem a respeito. Eu também vou colocá-lo lá no Classroom. Então vocês acessem lá, vai ter esse mesmo desafio, mas aqui eu vou explicá-lo para que vocês consigam achar. O problema diz assim: 7 crianças estão brincando no parque da escola. Beleza. A primeira criança está no escorregador. A segunda está no gira-gira. A terceira está no alto da gangorra. A quarta está no trepa-trepa. A quinta está no balanço. O que estão fazendo as duas outras crianças e onde estão? Legal? Bom, reparem. É um problema de lógica. Então, eu tenho que ler o problema, entender primeiro o que ele quer. Ele quer saber, existem 7 crianças e ele quer saber onde do parque estão 2 crianças e o que elas estão fazendo. Ele dá a localização das 5 primeiras crianças. Mas eu preciso agora responder com criatividade e lógica, com um bom entendimento onde estão as outras crianças e o que estão fazendo. Essa é a ideia do problema. Quais são as possibilidades de erro? Por exemplo, uma vez um aluno, vendo um problema como esse, virou para mim e falou assim: professor, a resposta dele era: o meu a sétima criança do meu problema, já que eu posso usar criatividade, está no Japão. Aí eu falei assim: puxa, você errou. Mas por que, professor, eu errei? Ele falou. Eu falei assim: porque o problema diz que as 7 crianças estão onde? No parquinho. Então eu posso usar a criatividade, sim, mas respeitando as limitações do problema. Então, quando eu vou fazer um programa de computador, imagina o seguinte: vou fazer um jogo usando Minecraft. E eu quero criar uma fase em que a pessoa deve achar o Ender Dragon. Legal! Bom, primeira coisa. Se eu não deixar bem claro quem é o Ender Dragon, ou deixar bem claro que nesta fase, nesse desafio, nessa parte do desafio, ele deve procurar o Ender Dragon, ele vai até ver o personagem, mas não vai identificar, ligar o personagem ao desafio, à fase que ele precisa cumprir. Outro detalhe, eu falo assim, encontre o Ender Dragon, mas eu não coloco o Ender Dragon naquela fase. Eu sou o programador. Como é que ele vai achar? Não vai. O Ender Dragon está em outro jogo. Então, para que a gente possa construir uma lógica adequada, nós temos que respeitar todos os elementos que estão no problema. São 7 crianças em um parquinho, todas brincando. Claro, todas estão em algum brinquedo. São só 5 brinquedos. Eu sei onde estão 5 crianças que o problema fala. E eu preciso descobrir onde está a 6ª e a 7ª e o que elas estão fazendo. Também usando criatividade. Beleza? Joia. Na próxima aula, semana que vem, eu explico para vocês de novo, corrijo esse exercício em vídeo para vocês. Beleza? Joia. Não se esqueçam de acessar o Classroom nos exercícios, que lá tem, além deste problema, tem mais alguns exercícios para vocês responderem para mim. Joia? Bons estudos para vocês!